Senhor Deus, Pai querido, de infinita e eterna misericórdia. Ó Santo Deus, Pai querido, como nós te amamos, como nós te adoramos, como nós te exaltamos, Senhor. Quanta coisa boa o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E nós só podemos agradecer, Senhor, pelo sim, pelo não, por tudo que tens feito, Senhor, e por tudo que ainda há de fazer em nossa vida, pela nossa restauração pessoal, Pai querido. Senhor, peço perdão pelos meus pelos pecados dos meus irmãos, Senhor. Nós estamos aqui dedicando, Pai querido, nosso tempo que é o seu tempo, Senhor. Mas para ouvir um pouco mais a tua palavra, para podermos, Senhor, estarmos mais chegados a ti, Pai querido. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Pai, por este dia que o Senhor preparou. Obrigado pela brisa, obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela família de cada um aqui, Pai querido. Abençoe esses que já estão aqui, ó Pai querido. Abra as suas mentes, abre os corações para que eles possam receber a palavra. E abençoe, Pai, aquele que está chegando ainda para essa live, Pai querido. É no nome do teu Filho Jesus que eu já agradeço por tudo que o Senhor vai fazer ainda nesta noite, Pai. Amém. Eu entrego agora a oportunidade aí para os nossos pastores. Amém, irmão. Irmão, glória a Deus. Nós hoje estamos aqui pela honra e a glória do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, para falarmos sobre o profeta Natan, tá, gente? E assim, o meu esposo que vai trazer a mensagem, e a gente, como de costume, a gente faz aquela dobradinha, né? E nós vamos aqui falar ao coração dos irmãos, pedindo orientação do Santo Espírito, tá? Trazer essa mensagem para o seu coração, que ela fale ao seu coração essa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos entrar aqui na passagem de 2 Samuel 12. Isso, 12, 1. Vou fazer a leitura dessa passagem aqui para os irmãos, tá? E se puderem acompanhar, fiquem à vontade. 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Irmãos, o profeta Natã, ele tem 2 momentos que são de tamanho significado na caminhada de Davi. O primeiro deles está em 2 Samuel 7, que é mais conhecido como a aliança que o Senhor fez com Davi. Irmãos, nós, às vezes, encontramos pessoas que se dizem ser profetas de Deus e que eles agem conforme o que eles pensam, o que eles acham, o que eles conhecem da sua vida e da sua história. Veja que no capítulo 7, Davi diz: eu moro tão bem, né? Aqui eu estou conjecturando, tá? Eu moro tão bem e o Senhor está numa tenda. Vou fazer uma casa para colocar a arca do Senhor lá dentro. Algo que vai ser tremendo, assim, que eu vou fazer algo bonito para Deus. É injusto, o Senhor está morando ali. Vou fazer algo bom. O profeta na mesma hora: boa sua ideia, tá aí, ótimo. Então, muitos chegam e concordam com você. Eu tô cansada, eu tenho que viver minha vida, eu vou viver minha vida, eu vou caminhar, vou ser feliz.
eu vou me amar, eu vou ser feliz, eu vou largar a mão dessa família, eu vou largar a mão desse casamento. Aí tem um profeta que chega, beleza, tá aí, é isso mesmo, né? Levanta o teu astral, né? Eu vou apoiar, eu vou concordar com você. E muitos que aqui estão, eles querem alguém apenas para validar o que você está querendo fazer. Chega, conta e pede a sua opinião, mas querendo que você vá lá e valida aí o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo largar o marido, estou querendo largar a casa, estou querendo largar os filhos. Valida aí para mim, profeta. Valida aí para mim, homem de Deus. Pastor Edeli, valida para mim, que eu estou querendo viver minha vida, eu quero entrar numa segunda aliança, numa terceira, na quarta, na quinta, na oitava aliança, eu estou querendo que você valida isso aí para mim, porque é algo que está no meu coração e eu quero para mim isso. Então, ajuda eu. Boa ideia. Porém, Davi se lembra que o profeta tem intimidade com Deus e ele diz, ora ao Senhor. Mas antes de ele pedir ao profeta, diante dessa intimidade, o profeta já tinha concordado. Só que quando o Senhor vai falar com o profeta escuta de Deus o seguinte, não. Deus fala para o profeta repassar a mensagem. Diga para o meu servo que não para essa vontade do coração, não para esse desejo, não para essa atitude. De antemão, Deus já está dizendo, não tenta fazer aquilo que eu não estou em concordância, que eu não estou caminhando junto. Deus está falando com pessoas aqui. Tudo o que nós fazemos, irmãos, tem que ser debaixo da orientação do Senhor. Deus diz, não. Essa promessa não está sobre a sua vida, mas está sobre a sua linhagem. Essa promessa não está sobre as tuas mãos, mas está sobre a tua geração. Quem vai construir o templo não vai ser você. Mas a priori o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que muitas das vezes você está esperando abrir a palavra do Senhor, Deus fala comigo, abre aqui e diz, ó, Deus falou comigo lá em Ezequiel 18. Pastor, o que é que está querendo dizer? Queridos, vamos orar ao Senhor. Ele vai abrir a tua mente e vai falar o teu coração. Porque quando o Senhor quer usar um profeta, ele usa quem ele quer, como ele quer e aonde ele quer. E você também, profeta, porque você tem a profecia viva, que é a palavra de Deus na tua mão. O profeta Natan chega com um não para dar para Davi. Por isso que a palavra diz que Deus gostava do coração de Davi, porque ele humildemente, no mesmo capítulo, ele faz uma oração agradecendo, inclusive, o não de Deus. Agradecendo o não de Deus. E quem de nós que a gente vai aqui, gente, é muito difícil agradecer o não de Deus para o desejo do nosso coração. Oh, Senhor, eu queria que acabasse hoje esse deserto. E o Senhor, não. Ainda não vai ser agora. Ainda tem muita caminhada. Tem muita coisa para ser moldada. E não vai ser agora. Davi diz assim, lá no capítulo 7. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel e a casa de Davi. Teu servo será estabelecido diante de ti. Deus confirma a aliança que ele faz da linhagem de Davi. Quando a gente chega no capítulo 12, você encontra o profeta entrando na presença do rei. Não podia entrar de qualquer maneira, não podia chegar de qualquer forma, não podia se apresentar de qualquer jeito. Tinha que ser anunciado, o rei tinha que chamar.
E você começa a leitura desse capítulo vendo que o profeta não pede a ninguém, não pergunta a ninguém, só entra. E aí o profeta traz a mensagem que eu li para os irmãos ainda há pouco. Aonde essa mensagem, ele começa falando, ele já chega falando para o rei. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natã, Davi disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Natã já chega contando uma historinha. E eu passo para o meu marido falar da história. A gente vê que é bastante comum, queridos, essa comunicação através de parábolas. Isso fazia com que o povo tivesse uma compreensão facilitada. Mas nesse caso específico, não era para que o rei Davi compreendesse em si, mas era para trazer Davi a uma realidade. O profeta Natã foi contemporâneo do rei Davi, como disse minha esposa. Ele é lembrado por essa passagem, mas ele é de grande importância em todo o reinado do rei Davi. Foi ele que fez, através dele que o Senhor falou no capítulo 7, através dele foi que o Senhor repreendeu Davi no capítulo 12. Depois, é através dele que o herdeiro de Davi é o ungido Salomão, através do profeta Natã, ele usa também de Salomão, para que ela procurasse Davi, para lembrar para ele da promessa, e ele também vai ter com Davi. Então, o profeta Natã, ele foi de suma importância, não só na vida de Davi, no reinado, mas no registro da história do reinado de Davi e também de Salomão. Não só no reinado desses 2 personagens, mas a palavra também diz que o profeta Natã teve uma certa importância, no que diz respeito à homilia da adoração. Foi através de Natã que a música também entrou no quesito da adoração. Então, quando a gente fala assim, veio o Senhor através do profeta Natã, mas Natã era contemporâneo, acompanhava, aconselhava, então tinha uma importância muito singular na vida do rei Davi. E ele falou ao rei Davi através dessa parábola, trazendo Davi para uma realidade do que Davi havia feito. Ou seja, o homem mais poderoso daquela época se encantou por uma mulher que não era dele. Foi além disso, ou seja, o primeiro pecado foi o adultério, e foi além disso, cometendo o pecado do homicídio, porque o sangue veio para as mãos de Davi, quando pediu ao seu general que colocasse o marido daquela mulher na linha de frente da batalha. E sabe, queridos, muita gente diz assim, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Estou lembrando para aquela passagem quando ele foi ungido, né? Mas a gente também reconhece em Davi ser um homem segundo o coração de Deus, porque ao contrário do seu antecessor, Saul, que quando foi confrontado por outro profeta, tentou justificar os seus erros, Davi não fez. A palavra diz que após essa conversa que ele teve com o profeta Natã, ele cai de joelhos e ele começa dizendo que pecou contra o Senhor. Ele não fala que pecou contra a sociedade da época, não fala, ele pecou contra o Senhor. E é interessante porque, às vezes, nós
reclassificamos o pecado. Nós achamos que nós pecamos com relação ao nosso próximo. Mas todo pecado que nós cometemos é uma transgressão das leis do Senhor. Não é do próximo. Então, Davi reconhece a princípio que ele pecou contra o Senhor. Ele admite o seu erro, ele admite o seu pecado de imediato. Então, muitos estudiosos também usam essa passagem para enfatizar mais ainda que Davi era um homem segundo o coração de Deus por conta disso também, de Deus ter sido misericordioso com ele por enxergar o seu coração. A irmã Márcia, que é a ADM aqui do grupo, não sei se ela está presente hoje na live, era muito curioso, porque a gente sempre conversa no grupo dos ADMs, e a irmã Márcia, em determinado momento, na situação, ela disse assim: pastor, voltei do culto tão surpresa e desencantada com Davi, porque vi que Davi foi adúltero, foi um assassino, não teve controle sobre sua família. Enfim, Davi foi um homem como qualquer um de nós. E é interessante a gente falar desses personagens e falar da sua imperfeição, das suas imperfeições. Por quê, queridos? Quando a gente começou essa live, eu estava aqui sentado comendo meu biscoito, a minha esposa dizendo assim, né? A gente vai realizar, mesmo com a dificuldade aqui da internet, porque nós estamos fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Então, essa palavra, ou essa profecia que está ao nosso alcance, está ao alcance de todos, ela diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, todos esses personagens, que por mais que carregue esse título, Homem Segundo o Coração de Deus, mas era um homem perfeito. E ele foi objeto da misericórdia e da graça do Senhor. Misericórdia tão grande, queridos, tão grande, tão grande, tão grande, que ele foi a raiz do Messias, que ele foi a raiz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, após esse momento de confronto, o Senhor, através do profeta, diz que o sangue não sairia das mãos dele e que não iria destruir a família dele, mas a partir dela iria reconstruir. O Senhor estava falando da vinda do Messias e não dos filhos dele. O único que ainda manteve o Reino Unido por algum tempo foi Salomão, que foi o fruto desse adultério. Os outros que vieram após Salomão, eles dividiram o reino. O próprio Salomão, ele já começou, por influência de suas esposas, a adorar outros deuses. Tido como o homem mais sábio do mundo, o homem que pediu a Deus sabedoria para tomar as decisões para guiar o seu povo. Mas em dado momento, ele cometeu diversos percalços. Então isso só endossa a falibilidade nossa, de todos nós. Porque ao ponto em que nós vemos as conquistas de Davi, a fé de Davi, principalmente quando ele registrava os salmos que nós gostamos tanto de ler e de cantar, nós vemos Davi sendo repreendido por algo que a gente vê as pessoas fazerem hoje e nós ficamos assustados. Fazendo uma aplicação disso, hoje a gente saiu para resolver algumas coisas e nós fomos
passamos em um rapaz que cuida do carro da gente, aqui no Ceará, e ele estava almoçando, e nós fomos almoçar em um local lá no Conjunto Ceará, um bairro aqui do Ceará, Solange conhece, e acho que fazia uns 2 anos que eu não ia nesse local. Eu só tinha andado lá com Silvia, e Silvia está com 1 ano e pouco que não vinha do Ceará. Eu venho aqui a cada 2 meses. E nós perguntamos por 2 funcionárias lá, que eram pessoas assim mais próximas, né? E a moça diz, olha, fulana, ela se casou, mas o casamento não durou, foi algo muito rápido, e ela está separada, e o pai do garoto não ajuda em nada, e ele, por sinal, já esteve aqui com outra pessoa, né? Então, nós costumamos olhar para o nosso presente, para o nosso dia a dia, e olhar para a palavra, para a Bíblia, e achar que isso não acontecia. A minha mãe, que mora aqui no Ceará, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ela, de falar com ela, de pregar para ela sempre falava isso, ela dizia, meu filho, eu achava que nos tempos bíblicos isso não existia, né? E eu sempre disse para ela, eu falei, mãe, a própria palavra de Deus diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós só temos um que veio a esse mundo, semelhante à carne pecaminosa, como diz a palavra, mas que não tinha nenhum pecado, nenhuma mácula, que era limpo, que era puro, que era o nosso Senhor. A nossa filha Elana começou essa live fazendo oração, pedindo perdão. E a vida do cristão, ela precisa ser feita dessa forma. Amém. Assim como foi com Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan. E gente, ó, tem um negócio chamado aí da síndrome do profeta Natan. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem umas pessoas que estudam um pouquinho a palavra e acham mais alto que uma gilete deitada, aí começa a criticar, chamar atenção, e faz isso na frente de outras pessoas, traz um dissabor, né? Você fica cabisbaixo. E a gente volta aqui para o texto para falar onde o profeta Natan, ele chega somente para Davi para falar ao próprio, a quem interessava, tá? Que o Senhor, ele levanta um profeta, ele levanta alguém para falar com você, ele levanta para falar em amor. Quando você vai ser chamado a atenção por algo a qual Deus já colocou no coração daquela pessoa, não é em cima de púlpito, não, irmão. Não é em cima da carne, não é na carne, não, sabe? Não é retalhando no frigorífico, não. Né? Não é friboi, não. Sabe? É com quem interessa, é com você. Vai, chama você ali, conversa com você no particular. E aí eu queria que os irmãos, quem pudesse, é claro, vamos fazer uma leitura. Gente, eu tô com ruim da garganta, tá? Por isso eu tô me levantando, tomando xarope, chupando pastilha, para não ficar tossindo e ficar feio demais, né? Em Mateus. Lê aí, marido, para mim. Mateus 18, do 15 ao 18. Mateus 18. Isso, do 15 ao 18. Olha o que é o conselho que nós recebemos, como nós devemos fazer, tá, gente? Porque tem um povo aí, no meio da própria igreja, que faz um escarcéu, sabe? Chama as irmãs, reúne, mas reunião de, sabe, reunião já da tarde para detonar a irmãzinha.
sabe? Chamar a atenção, porque nós não somos detentores da verdade, irmãos. Nós não recebemos nenhuma procuração do Senhor Jesus para estarmos aí fazendo julgamento da vida do outro, não. Não é? Nós temos a nossa dor e nós vivemos na nossa dor e esperamos em Deus esse conserto. Clamamos a Deus esse conserto, e aqueles que têm essa condição de chegar para chamar a atenção, que seja em amor, que seja com a palavra, né, vinda do Senhor. Lê aí, Maria, para nós. O Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 1. Vocês perceberam aqui que é outro ritmo, né? Verso 15, assim nos diz: como tratar a ofensa de um irmão? Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Verso 17. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Verso 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra Será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Tem crente aí? Ô, meu povo, disse que tá acordado. Abre aí o microfone, dá uma para mim ouvir. Amém. Eu não estou sozinha. Ô, Glória, Deus é bom o tempo. Amém. Quero saber que tem gente aqui comigo, dando glória, recebendo essa mensagem. Isso. O profeta chega, irmão, chama a atenção de Davi, mas ele não faz um palanque, vai lá. E outra, tem mais. O profeta também, depois disso aí, é claro que o pecado de Davi ficou conhecido, e foi para a Bíblia e todo mundo ficou sabendo. Mas o profeta, por si só, ele não saiu por aí contando, não. Ele não saiu por aí lançando a palavra para todo mundo, não. Dizendo, ó, falei lá com Davi. Deus me usou para Davi. Deus me usou para dizer para o rei que ele estava em pecado. Não. Não fez nada disso, não. Já aquele que se preza, que escuta, que se coloca à disposição de ser boca de Deus na terra, de ouvir uma mensagem, ou de chegar para você, trazer um conselho, ele não sai por aí falando isso não, viu, irmãos? Ele não sai por aí dizendo da sua vida, um gabinete que você fez. Ele não sai disso não. E o profeta Natan, ele deixa esse exemplo, porque toda vez que a gente fala dessa passagem na Bíblia do Natan, a gente foca muito no pecado de Davi, e não na conduta de Natan. A gente tem que olhar para a conduta desse servo, né? Como ele se comportou quando ele recebeu e como ele chegou, repassou a mensagem do Senhor e não deixou nenhuma dúvida com relação à mensagem do Senhor. Natan, a grande mensagem de Natan, queridos, quando ele usou essa parábola para confrontar Davi, era para despertar em Davi o senso de justiça. Vocês não imaginaram se o profeta tivesse chegado diante do rei e não tivesse contado essa historinha, essa parábola, tivesse ido logo acusar Davi, talvez não tivesse despertado no coração de Davi esse senso de justiça. Porque quando Davi ouviu a história que Natan contou, Davi ficou tão nervoso, com um senso de justiça tão apurado, né, que ele diz, olha, tem que fazer isso com esse homem,
ele tem que restituir isso. Ou seja, Justiça própria, né? Sangue no olho, peixeira na mão. o profeta queria despertar em Davi esse senso de justiça. Quando Davi tem essa reação, o profeta olha para ele e diz: Senhor, meu rei, esse homem é o Senhor. Não é por nada não, né? É você esse homem. Então, todo esse senso de justiça tem que ser aplicado em você mesmo. Qual a reflexão que nós temos essa noite, queridos? Às vezes, nós temos profetas Natães que falam conosco nas lives, que falam conosco nos cultos de quarta-feira, de domingo, e nós não, que falam para despertar em nós esse senso de justiça, e nós pegamos esse senso de justiça e nós transferimos para o outro. Vou dar só um exemplo para vocês. E vocês podem confirmar, e quem tiver coragem, e quem tiver o coração segundo o coração de Deus, coloca aqui no chat, eu já fiz isso. Quem nunca aqui nessa live já ouviu uma mensagem num culto e lembrou de outra pessoa? Fulano era para estar aqui. Fulano era para estar aqui ouvindo. Essa mensagem é para Cicrano. Essa mensagem, se meu marido tivesse aqui essa noite, essa mensagem é para ele. Ela já disse eu. Essa mensagem era para minha filha, era para o meu vizinho, era para o meu esposo, era para minha esposa. Quem nunca, né? Quem nunca? Porque a gente olha para esses homens que o Senhor usava, né? Porque a palavra diz que Deus veio através dele, como veio através de Samuel e tantos outros profetas. Com o registro da palavra de Deus, o Senhor vem até nós todos os dias através dessas profecias. Por isso que a minha esposa sempre fala para vocês que vocês também são profetas, porque levam essas profecias. Não se trata de profetas de adivinhação, como a gente muito ouve por aí, eis que te digo. Não é nada disso não, gente. Então, nós somos confrontados, como Davi foi, e o Senhor quer despertar em cada um de nós, em mim, na Sílvia, em todos vocês que estão aqui esta noite, esse mesmo senso de justiça. E eu vi na internet aí um desse pregador, foi lá levar uma profecia na mulher, e a mulher foi e repreendeu ele na mesma hora. Diz que ele foi soltar uma profecia lá e a mulher não aceitou, não. Chamou foi a atenção dele na hora, né? Então, cuidado, tem uns profetas de Baal solto por aí, ó. Tá desse jeito. Então, o senso de justiça que foi despertado em Davi foi para benefício dele, porque ele só usufruiu da misericórdia do Senhor pelo profundo arrependimento. Ele não buscou se justificar, ele não buscou dar desculpas, como fez Saul, que disse que queria sacrificar. Não. Ele se joga ao chão de joelhos e diz: pequei contra o Senhor. E quantas vezes nós não precisamos fazer essa análise, queridos? E não é, como eu falei para vocês, assim, às vezes você trata mal uma pessoa, trata mal o seu cônjuge, dá uma resposta indelicada, né? Ou seja, você acaba ferindo também, transgredindo também uma lei do Senhor, e que a palavra vem e confronta. E nesse momento a gente tem que chegar e dizer, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Nós estamos em viagem de férias. Na nossa viagem de férias do ano passado, nós fomos para São Paulo. No meio do ano, passamos uns 10 dias em São Paulo. E antes de viajar, eu havia tido um momento ruim com a minha esposa. Vai contar, Vou. Eu tinha tido um momento complicado com a minha esposa, onde eu não pesei as palavras. E minhas filhas ouviram isso. Ele foi bruto igual um rinoceronte. E minhas filhas ouviram isso. E o Senhor me incomodou, né? Isso foi na véspera da gente viajar.
E o Senhor me incomodou muito mesmo com o que eu havia feito. E não bastava eu chegar, chamar ela para conversar com ela, só nós dois, e eu pedir desculpa e pedir perdão. Porque eu tinha feito aquilo de forma que nossas filhas tinham ouvido. Então, quando chegou em São Paulo, as minhas meninas, estava lá no momento, as minhas meninas, e na frente das meninas eu pedi perdão, me desculpei, porque eu preciso ser um referencial para elas. Eu preciso ser, para as minhas meninas, um patamar de exigência que elas possam ter na vida futura delas. Não é muito raro eu passar o aniversário da Silvia longe dela. Como eu falei para vocês, eu vivo viajando. E teve um desses aniversários dela, que eu estava fora, e eu entrei em contato com uma pessoa em Brasília, e mandei entregar uma cesta de café da manhã lá em casa. Como o aniversário da Silvia é no Dia Internacional da Mulher... Ei, guarda aí, eu não estou recebendo presente não, só Pix, tá? Meu Pix é o número do meu celular. A moça da empresa perguntou se eu estava mandando mandando a cesta de café em função do Dia Internacional da Mulher. Eu digo, não, é aniversário da minha esposa, eu não estou em casa. E aí eu me lembrei das minhas filhas também. Então, nós temos uma filha com 17 anos e a outra com 12. À época, eu acho que essa mais velha tinha 15. E a outra isso mesmo, Elana, 8 de março. Jovem. Viu, pessoal? Grava a data, grava. E para essa que já é mocinha, eu mandei entregar um buquê de flores. E essa que era criança ainda, eu mandei entregar uma pelúcia, um bichinho de pelúcia. E por que eu fiz isso? Porque um pai precisa ser um referencial para suas filhas. Quando elas começarem a conhecer os irmãozinhos, quererem namorar, elas têm que ter um referencial de como devem ser tratadas. E o referencial é a partir do que elas veem dentro da própria casa. Quantas e quantas famílias não dão certo porque trazem heranças da vida que tinham em casa, da vida de seus pais. Quantos e quantos casamentos acabam não dando certo porque você traz heranças dos seus pais, momentos da vida dos seus pais de falta de perdão, de falta de misericórdia, de falta de convivência, de falta de gentileza. É o do convívio, né? De ver dentro de casa, tudo isso, assim, discussão. Nós chegamos aí aqui... casa e acha que é o normal, porque vivei desse... Nós chegamos aqui em Fortaleza, está com uns 2 ou 3 dias. E no dia seguinte eu estava muito cansado, então minha esposa me levou café na cama. Depois ela começou a ficar ruinzinha da garganta. E hoje eu me levantei e fui fazer o café. Sinto muito. Fiz o café, fiz misto quente. E o nosso cunhado está viajando com a gente, né? O meu cunhado, quer dizer, o irmão dela. E eu até falei para ele, eu disse, olha, eu estou devolvendo uma gentileza. Porque anteontem ela me levou o café na cama, então eu vou levar isso. E os pais, eles são esses referenciais. Né? Tanto o pai quanto a mãe, eles são esses referenciais para a nossa maior herança, que são os nossos filhos. Exatamente, irmãos. Então, vocês começam a se policiar com o que estão falando, na frente dos filhos de vocês também, a respeito do cônjuge, porque eu estava até conversando um dia desse aí com uma irmã, a qual ela estava chamando atenção das filhas, né? Porque, na verdade, essas crianças elas estão vivendo no meio de um fogo cruzado. Porque quando sai para ir para a companhia do cônjuge, você não sabe o que é que tem lá, esperando, o que é que vai ouvir, entende? E, assim, eu estava ministrando na vida de uma irmã, onde estava uma confusão se ela deixava a criança ir ou não, porque na casa onde o cônjuge está morando atualmente,
As pessoas lá é muita bebida, muitas essas coisas, e aí as crianças, quando voltam para casa, voltam cheio de ideias, né? Cheio de falas diferentes, brincando com o lápis, fazendo de conta que é um cigarro. E aí ela fica se perguntando, pastor, e agora? O que é que eu vou fazer? Por isso que nós, enquanto referência, precisamos manter também a boa imagem e orar por esses, porque o intuito, na verdade, é que esses sejam alcançados pelo Senhor. Quando o profeta Natan vai falar com Davi, ele vai trazer fazer essa observação para Davi, para Davi não permanecer no erro, não continuar no erro, porque se você olhar o último versículo, no capítulo anterior, ao que é a nossa mensagem, você vai ver que diz lá assim, que esse pecado de Davi não agradou ao Senhor. 2 Samuel 11, diz assim no versículo 27, irmãos. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aí é quando o profeta entra em cena. Quer dizer, o Senhor tinha e tem um projeto na vida de Davi, assim como ele tem um projeto na tua vida, na tua família, na tua casa, em cima dos teus filhos, da tua geração, da linhagem futura. Existe um projeto. Então, quando o Senhor manda o profeta ir falar com Davi, no versículo anterior já estava dizendo que Deus já não estava gostando daquela atitude de Davi. Embora Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora você, eu sou a tiazinha do coque que não perde um dia de oração na igreja. Ainda assim, ouvir algo não agradou e o Senhor manda o profeta ir lá e chamar a atenção. Não para ser o teu senso de justiça próprio ser ativado, mas para que tu venha voltar à companhia do Pai. Algo aconteceu. Algo alertou, acendeu uma luzinha e está despiscando na tua frente. Quando o deserto estava chegando à sua porta, uma luzinha começou a piscar na sua frente. Mas não foi o suficiente. E hoje o Senhor está falando ao teu coração, está dizendo, olha, você está em oração, você está em jejum, você está em campanha, você está ouvindo ministrações, você está obedecendo ao meu chamado, mas existe algo aí a qual você precisa reconhecer. Reconhecer que essa caminhada você errou. Não foi o outro, não transfere, não manda para o outro. Pega a bagagem que é tua, coloca a cruz onde é para ela estar, carrega o peso da tua cruz, o teu peso, o teu fardo com o Senhor e diz, Senhor, eu me deleito aqui nos pés da tua cruz e eu me coloco aos pés da tua cruz, porque o teu sangue vai cancelar, seja o que for, o Senhor já cancelou. Que seja a minha omissão, que seja o meu momento individualista que eu passei, que eu vivi para mim mesmo e não para a família. Aquele momento, eu vou cuidar de mim, eu não quero saber de família. Hoje eu não vou cozinhar para ninguém, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não quero saber, não vou sair fulano, esse cano. Salvação individual, cada um que se vire, que seja esse momento. Hoje você está pensando diferente, hoje você está dizendo, Senhor, me dá uma nova oportunidade para fazer diferente, Senhor. Me dá uma nova oportunidade, Pai amado. Porque o profeta está chamando a atenção. Amando de Deus. Através da sua palavra. Não é um eis que te digo. Não, não é. É a palavra do Senhor que está confrontando essa noite o teu coração. É a palavra do Senhor que está falando com você. É a palavra do Senhor que está lembrando o que você fez e não que era outra pessoa que estava fazendo, que era outra pessoa que tinha que estar aqui, era outra pessoa que está aqui ouvindo a palavra. Não. É com você. É a sua consciência. Está batendo de frente com a sua consciência.
Sabe, queridos, nós já tivemos live aqui de segunda-feira com mais de 100 pessoas. Live com 15, com 20, com 30, com 60. Isso para a gente não faz a menor diferença, porque aqui vem quem precisa ouvir. Não é quem quer ouvir, é quem precisa ouvir. Davi ouviu Natan naquele momento, caiu de joelho ali na frente do profeta e pediu perdão ao Senhor. Sabe, queridos, a gente tem muito cuidado quando a gente vai falar sobre responsabilidades com relação ao deserto, porque a gente não quer imputar culpa em cima de ninguém. Mas é preciso a gente fazer essa análise do espelho para saber até que ponto nos faltou paciência, até que ponto nos faltou sabedoria, até que ponto a nossa ansiedade não permitiu que a gente tivesse ali um conserto dentro do relacionamento. Então essas palavras, elas precisam refletir no nosso coração, como refletiram no coração de Davi. É claro, de Davi, um caso extremo, mas nós não estamos aqui para contar uma história da Bíblia. Nós estamos aqui para trazer uma aplicação do que ocorreu com Davi para as nossas vidas em fevereiro do ano da graça de 2022. Porque se a palavra não for aplicada às nossas vidas, ela não se torna eficaz. E às vezes a eficácia da palavra depende muito da gente, queridos. Por isso que as pessoas dizem assim, às vezes, pastor, eu não sei o que está acontecendo, porque as coisas não acontecem para mim, porque eu estou ouvindo o testemunho de restauração, mas o meu não acontece, né? O meu tempo não chega. E às vezes a eficácia da palavra, quem cria alguma barreira para que ela se torne eficaz na sua vida, é você. Vou dar só um exemplo para vocês. Nós não falamos aqui de forma individual. Nós estamos falando para todos vocês. A mensagem é a mesma. Se ela não for ter eficácia em alguns, não foi a mensagem, foi o receptor. Então é preciso estarmos atentos. E esse é um desafio muito grande, queridos. Porque, naturalmente, a gente vai querer transferir essa responsabilidade para o outro. Eu procuro fazer esse exercício constantemente na minha vida. E não é porque eu sou bom, é porque eu quero me aproximar mais e mais de Cristo. Eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Cristo, para que eu possa buscá-lo cada vez mais. Porque se eu ficar me achando que eu sou o bam, o conhecedor, o espiritual, o não sei o que mais, o teólogo, eu não vou me aproximar de Cristo. Não vou. Eu vou ter autossuficiência. E nós precisamos depender única e exclusivamente do nosso Senhor. Fala, querido. Amém. Gálatas 6. Vou fazer uma leitura aqui para os irmãos. Gálatas 6:1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Foi lindo. No versículo 7, continua dizendo o seguinte:
Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, Davi semeou, Davi ceifou. Foi? Muito embora, queridos, Davi tenha experimentado do perdão de Deus, mas teve uma consequência muito séria, que foi a morte daquela criança que tinha sido gerada no adultério de Davi. E sabe uma coisa interessante, queridos? Mesmo depois que o Senhor tinha dito que a criança não iria viver, Davi fez o que ele podia fazer. Ele não decretou, né? Ele não disse que exigia, eu decreto, como a gente ouve muita gente dizendo hoje. Ele jejuou e ele orou. Após esse tempo, queridos, que era o que ele podia fazer, o Senhor cumpriu com o que havia dito e chamou de volta aquela criança. Por que eu digo que chamou de volta? Porque quando Davi teve a notícia da morte do seu filho, a Bíblia diz que ele se levantou, tomou um banho, trocou de túnica, colocou outra roupa, foi se alimentar. E ele disse que iria esperar pelo reencontro com aquela criança no Sião celestial. Então o Senhor chamou de volta. Às vezes, querido, as pessoas acham que o perdão de Deus, além de passar aquela borracha que realmente passa, mas tem a consequência. Então, o Senhor pode nos livrar dessa consequência e pode não nos livrar. Isso não quer dizer que Ele não te perdoou, não. Porque o perdão dele é de uma imensidão sem tamanho. O Deus vivo, o Deus que encarnou, nos diz que só existe um pecado e para esse não existe perdão. Para os demais, nós experimentamos desse perdão. Mas as nossas transgressões, elas têm consequências. Elas têm consequências. Versículo 8 diz assim, ó, em Gálatas 6, irmãos. Porque o que semear para a sua própria carne, da carne colherá. Mas o que semear para o Espírito, do Espírito vai receber. E ele diz que vai receber, queridos, a vida eterna. Porque, assim, muitas pessoas acham que algumas promessas das Escrituras são para esse tempo presente. E não são. O apóstolo Paulo diz que tudo que a gente passa aqui, queridos, não se compara com o que a gente vai viver na eternidade. Esse verso que minha esposa acabou de ler, o verso 8 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que você vai ceifar do Espírito a vida eterna. O que você vai colher é a vida eterna. Aí vocês sabem qual é o maior problema dessa geração? É que nós estamos esquecendo que o nosso propósito é a salvação, é a vida eterna. Nós estamos depositando todas as nossas forças e toda a nossa fé, esperança, no agora, no presente. Nós esquecemos que a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui numa peregrinação, tão somente isso. E nós precisamos voltar, queridos, a esse primeiro amor que a igreja, né, de Éfeso perdeu. Quando o Senhor diz assim, lembra-te de onde tu caiu. E a queda daquela igreja foi desse primeiro amor. E o que era o primeiro amor, queridos? Era o crente que ansiava pela salvação. Não é o crente que anseia por um carro novo, que anseia por uma mansão no Lago Norte, que anseia, não. É o crente que anseia
pela salvação, que anseia pela salvação, pela salvação do seu cônjuge, pela salvação dos seus filhos, sabe? É o crente que anseia por isso. Nós precisamos voltar a isso, colocar isso como algo primário na nossa vida. Amém. E assim, para a gente concluir, partir para o final, quero deixar aqui para o seu coração essa mensagem maravilhosa em Gálatas 6, no versículo 9 e versículo 10, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, viu, irmãos? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Glória a Deus. Guarda esse versículo no seu coração, tá? Guarda aí contigo. Vou repetir para os irmãos, é Gálatas 6, versículo 9 e 10. 9 e 10 para o seu coração. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, sempre que você tiver oportunidade, irmão, de você lançar uma palavra de amor, seja de correção, mas seja em amor. Que seja, Deus falou meu coração para mim chamar a atenção do fulano, para mim dar uma palavra para fulano, seja em amor. Sempre que você tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, que somos nós que estamos aqui nos colocando à disposição, nos colocando um momento da nossa vida, tiramos um instante para trazer uma mensagem ao seu coração, para trazer uma mensagem para você, para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma palavra de correção, para te dar uma palavra que vai alimentar a tua semana, está te trazendo uma resposta para uma dúvida que você estava tendo, e é simplesmente Bíblia, é palavra do Senhor ao teu coração, para que tu seja alimentado. Então, sempre que você tiver oportunidade, irmão, não perca a oportunidade, não deixe passar a oportunidade de você ministrar na vida de alguém, de você trazer uma mensagem. Pastora, mas eu não sei falar, não fui separado para isso, irmão, para com isso, deixa disso, não é tempo mais para isso, não. Jesus falou, ide por todo mundo. Prega as boas novas, leva o evangelho. O Senhor não pegou um coach, não, para ir pregar, para ser apóstolo dele. O Senhor pegou, foi um peixeiro que estava lá pescando, um cobrador de impostos. Ele não foi buscar status em ninguém, não. Ele não foi buscar diploma, nada disso, não, porque o Senhor prepara. Quando estamos em espírito, o Senhor vai lapidando, o Senhor vai moldando o teu falar, o teu caminhar. Eu conheci uma senhora que ela falava as palavras tudo errado. De uma sabedoria tremenda. De uma sabedoria maravilhosa de você sentar e ficar ouvindo. A minha mãezinha, que o Senhor já levou, quando ela me sentava, que ela começava a falar as correções dela, nas palavrinhas erradas. Ontem mesmo, eu estava conversando com meu irmão, lembrando de nosso pai, que já faleceu, com as suas palavrinhas erradas também, mas que trouxe para nós ali um crescimento, que formou quem nós somos. Eles não perderam a oportunidade de falar com os filhos, de dar uma palavra de repreensão com amor. Às vezes não perderam essa oportunidade, falando errado ou não. Não precisa de doutorado. Precisa de amor. Coloque amor nas suas palavras. Dentro da sua casa, vai fazer correção aos seus filhos com amor. Seu cônjuge chegou, tem que conversar. Irmão, senta e conversa com amor. Se o caba chegou virado no giraia, era aí, neguinho, vou trazer aqui um suco bem gelado para você. Você vai esfriando aí o quengo, sossegando a muleira,
que nós já volta a conversar. E conversa em amor. Conversa em paz, irmãos. Você achar que não consegue, dá um gelo ali, peraí, que eu vou bem ali, e deixa o cara sentado lá esperando, sossegando ali, até a hora que parou. Enche a boca d'água, toma um suco, fica com um suco na boca, Garganta. água na boca, para poder ter aquilo que você vai falar, que não vai somar, que não vai apacentar, que não vai tranquilizar. Quantas e quantas vezes eu acho que todos vocês que estão atravessando o deserto acabam fazendo essa retrospectiva e acabam lembrando das vezes que você poderia ter tido uma postura diferente. Essa postura diferente, queridos, ela é o que nós falamos aqui, até no estudo que a irmã Sula propôs, que era o fruto, não são os frutos, é o fruto do Espírito. Então as pessoas querem adquirir esse fruto de uma outra forma, que não seja a comunhão com o Senhor. E não funciona, queridos. Quando funciona, é temporário. Fica ali poucos dias, poucas semanas. Mas quando você consegue, através da comunhão com o Senhor, através do seu Santo Espírito, que está aqui, que reside em nós, você vai, sim, ser reconhecido por esse fruto. E um desses frutos é a mansidão, é aquele momento em que você poderia ter calado, você poderia ter ouvido sem ter respondido. E quando eu digo isso, não é que você vai viver uma vida baixando a cabeça e balançando, não. É você usar de estratégia, esperar o melhor momento para você conversar. Exatamente, faz carne moída. Para chegar com seu esposo, para chegar com a sua esposa e falar direitinho, olha, o que você falou ontem não é bem assim, sabe? Quantas e quantas vezes a gente não faz essa retrospectiva no relacionamento da gente, não é? Mas ainda é tempo. Alguns podem estar falando agora, pastor, mas já aconteceu, já passou. Não, queridos. O Senhor, Ele reescreve as nossas histórias. Na realidade, Ele já reescreveu as nossas histórias. Ele reescreve a minha, de vocês, e Ele dá a nós essa oportunidade, dessa comunhão, desse aperfeiçoamento, dessa vida com Cristo. E essa vida com Cristo vai nos transformar. Então não é por um treinamento, sabe? Não é nada disso, não. É comunhão. É a verdadeira comunhão. É a vida em amor. Porque Deus é, na sua essência, amor. Amor a tal ponto de dar o seu Filho unigênito. Por amor a mim e por amor a vocês. Não está lembrando da carne moída, da primeira live. Irmãos, olha, carne moída com sazon, muito amor dentro da carne moída, entendeu? Mexe, né, marido? Aí diz assim, meu bichinho, você tava bravo? Peraí, como é que é a carninha moída? Oi, bichinho. Gente, chega a ficar os coraçãozinhos saindo, ó. Feliz da vida. Você sabe o que é que você precisa, qual é a carne moída que você precisa fazer, qual é o tempero que você vai usar. A irmã Claudisleia está dizendo que é salpicão. Isso, irmã, faz um salpicão, entendeu? Assim, peraí, meu povo, vou fazer um salpicão aqui hoje à noite. Vocês sossegam por aí que alguém vai sair feliz. Vai depositando amor, vai colocando. Adriano, convida para ir na pracinha, tomar um sorvete. Ah, não gosto de sorvete não, comer um bolo, um vatapá. Coisas assim, né? Irmãos, mas derrame amor. Derrame amor. Tanto relato que a gente ouve. Teve uma irmã que teve a restauração do casamento dela e ela relatou para o grupo que o esposo ligou, pediu para que ela fizesse a comida que ele gostava.
ela fez, ele veio, jantou, dormiu, conversou, né? E o Senhor foi agindo e, enfim, fez a mudança de volta para casa. Ela vai trazer o testemunho lá no canal do Walter, vai trazer aqui A também. minha mãe disse que a mulher pega os maridos pela barriga. Meninas, é pela barriga. E quem está nesse processo também, a gente ouve muito relato de homens. Os homens ligam e dizem: ah, pastor, ela ligou, ela disse que vai vir aqui hoje, estava preocupada, veio lavar minha roupa, veio fazer isso, veio, fez a comida, né? Então, o Senhor vai tratando, vai trabalhando, vai trazendo mansidão, e a gente vai começando a olhar para o outro, não com aquele olhar de julgamento, mas derramando sobre o outro perdão, misericórdia, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Sua mulher, faz um cursinho, pelo amor de God. Faz um cursinho, em nome de Jesus. Como é que a mulher não faz comida para amarrar o homem? Cozinha, comida, mesa bonita, posta, barriga, entendeu? Garra na barriga. Irmãos, foi lindo. Tem crente aí, dá um glória a Deus. Vamos glorificar o nome Glória do a nosso Senhor Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aquele que não sabia, agora vai passar a fazer. Meu filho, já amarra aí os horários, entendeu? Já faz os convites. Irmã Eliane, que falou aqui que ele é melhor na cozinha do que você. Ligue para o seu esposo, diga que você sente falta da comida que ele fazia, né? Ligue para ele, diga para ele: meu amor, eu comprei aqui os ingredientes daquele prato que você fazia, que eu gostava tanto. Você pode passar por aqui, né? E aproveite, senta e conversa. A gente precisa gerar esses ambientes, gente. O Senhor trabalha a nosso favor e às vezes a gente se fecha com a nossa natureza, às vezes dura. E nós precisamos trabalhar isso, deixar o Espírito de Deus agir em nós, agir no outro. Não deixa morrer esse lado, não. Gera ambiente. Você é um gerador de ambiente, você vai gerar um ambiente de felicidade, de paz, vai ter uma conversa saudável, uma alimentação top das galáxias, e vocês vão me dizer que vocês vão esquentar o fogão. Aí ser a cor mais linda do Brasil, e eu tô aqui que eu gosto de testemunho. Eu quero Irmã ouvir. Márcia, realmente nem só de pão viverá o homem, mas as lembranças que o Senhor Jesus deixou na sua ceia, o primeiro milagre que ele fez foi na comemoração ali de um casamento, nos festejos de um casamento, né, onde certamente tinha comida, e o Senhor transformou lá a água em... Então, realmente, nem só de pão viverá o homem, mas, irmãs e irmãos, uma comida bem feita, um ambiente... E, na realidade, queridos, a comida é só desculpa. O bom que vem com a comida é a interação, é o bate-papo, são as memórias, não é verdade? Então, tranquilizem o coração de vocês, deixem de ansiedade, deixem o Espírito de Deus agir, arrependam-se. Mas já chega para o encontro de leve, não chega tacando terror, não, pelo amor de Deus, não chega fazendo interrogatório. O homem nem chegou, já está com a lista, eu tenho certeza que tem mulher que tem uma lista de 30 perguntas a fazer para isso. Por que isso? Por que aquilo, aquilo outro? O que é que eu não tenho? O que é que está faltando? Gente, isso é do cão. Joga fora essa praga dessa lista. Você não precisa, você não vai querer nem ouvir as respostas. Vai viver feliz. A pessoa se vai dar um negócio aí, uma resposta daquelas do Jiraya, que você nem precisa ouvir, nem está querendo. Então, não precisa saber. Segue em frente, nova vida, nova história. O renovo de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar, irmãos? Já pode? Já pode, filha?
Já pode, irmãos? Pode orar? Elana, toma as Amém. rédeas dessa Pode orar. live, Elana. Senão minha mulher não vai parar de falar hoje, não. Pois é, para quem tá com a garganta inflamada. Mas Tá é aqui, até ó, bom, compartilha. Hoje eu comprei um mel. mas é até bom ver a diferença da pastora Silvia, ligada no 440, e o pastor Edeli no 110. É o xarope, irmão. É o xarope da mãe do Cris. Todo mundo odeia o Cris, é o xarope. Hoje está invertido, né, Elana? Tá, meu Deus. Não, mas é bom, sabe? É bom ver que é assim, tem a mesma essência, entende? Porque o que falta em um, o outro complementa. E isso é aquilo que a gente precisa aprender mesmo, de fato. O pastor hoje deu um exemplo de não pregar a santidade. Olha, ele pediu perdão, ele levou a cesta, ele deu ainda um exemplo para suas filhas, né? Porque toda filha tem como referência o pai, né? E aí, dali ela fala, eu não quero algo inferior ao que meu pai proporciona à minha mãe, né? E isso era uma das coisas que muito me incomodava, sabe? Mas eu sempre falava no secreto para mim, sabe? E nisso tudo a gente vai vendo o quanto a gente não é sábio no como ganhar. Porque todas as vezes que eu abri a minha boca e eu achei que eu tinha vencido, eu só perdi. Entende? E aí que a gente vê quando eu lembro do testemunho, quando o pastor dele contou o testemunho, e eu vi assim, a pastora falou assim, eu não posso tomar uma decisão agora sem o consentimento dele. Isso é a essência, né? De tudo aquilo que Deus quer para o nosso relacionamento, né? Deus não quer expor nada, né? E como o pastor disse, ele não divide sua glória com ninguém. Depois veio outros reis, e os reis dividiu, né? Foram servir a outros deuses, né? Então, por que o Senhor é a favor da restauração? Porque ele sabe como chamar a nossa atenção, e ele sabe do nosso potencial para ser restaurado, né? Amém? Então, nossa, essa palavra de hoje foi para... Foi top. Vocês Não percam a capacidade de surpreender com uma ligação, né? Com qualquer outra coisa. Nós temos mais de 20 anos de casados. Nós temos casa aqui em Fortaleza, mas nós não estamos na nossa casa. A minha esposa ficou surpresa porque nós estamos passando uns dias aqui em um apartamento à beira-mar, para que ela tivesse esse ambiente para escrever as coisas dela, para fazer as coisas dela, né? E ela ficou surpresa porque ela não imaginava. Eu não falei para ela para onde a gente vinha. Eu fui pobre a vida inteira, rica por um dia, já estou acostumadinha. Com coisa boa a gente se acostuma fácil, né? Não. E aí ela não sabia, né, para onde ela viria. Eu só falei que a gente não ia para casa. E aí a gente chegou em Fortaleza de madrugada, e para vocês terem uma ideia, ela amou tanto essa vista aqui dessa varanda, que nós viramos à noite esperando o sol raiar, o sol nascer. Eu dormi mais de 5 horas da manhã. Então, as pessoas se acostumam com seus cônjuges e acabam essa coisa e perdem essa coisa, esse encanto do namoro, de você surpreender, né, de você tentar surpreender o teu cônjuge, de você tentar agradar, né, isso está ao alcance de todo mundo, gente. Uma irmã comentou ainda há pouco e falou assim, é verdade, pastor, às vezes a dureza do nosso coração
faz com que a gente não aproveite, não tenha esses momentos. Então, acabem com essa dureza, tirem essa dureza, essa raiz de amargura que foi instalada no coração pelo ato do outro, pela atitude do outro, retire, porque isso faz mal a você, faz mal à tua restauração, retarda a tua restauração. Restauração pessoal, né? É um fardo que você não precisa carregar, que você não tem que carregar. Tira isso das tuas costas, se despe dessas agruras, desses pensamentos, dessas mágoas, libera esse perdão. Essa noite libera esse perdão pela mágoa que você tem dele, que você tem dela, Aleluia. pelas palavras, pelas afrontas, pela humilhação. Não tem como você viver o novo de Deus se você carrega as coisas velhas. Você precisa se livrar para poder dar espaço. Inove, surpreenda, mande uma mensagem. Por mais que ele tenha te magoado, Sula, manda uma mensagem, Sula. Manda uma mensagem, Arlete, minha filha Elana. Enaltece algo positivo que seu esposo tinha uma qualidade. A irmã ainda há pouco que disse que não sabe cozinhar. Liga, irmã, e diz, ó, estou com saudade daquele prato. Né, que você pode cozinhar aqui um pouquinho? Não pode vir fazer para mim. Né? Então façam isso enquanto há tempo. Eu tenho 51 anos de idade, a minha mãe tem 74, ela aparenta ser mais jovem do que eu, para vocês terem ideia. Mas quem é lá da região central do nosso país sabe que tem um prato lá muito conhecido chamado vaca atolada. E quando eu venho para cá, eu tiro um tempo e eu vou cozinhar para minha mãe. A minha mãe é fitness, mas quando eu vou cozinhar essa comida assim mais raiz, ela gosta e é extremamente prazeroso, porque eu não sei até quando eu vou ter minha mãe aqui. O que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer uma surpresa para minha esposa, para as minhas filhas? Estou esperando café amanhã de novo. Aproveitando aqui a deixa, aí, entendeu? Porque eu sou dessas mesmo, não deixo passar. Tá pregando, tem que viver o que tá pregando. Sabe aquele hino mal acostumado? Tô dizendo. Minha filha, tô mal acostumadinha, o problema é dele agora. Eu falo, se vira agora, coisa tá boa bom, é fácil de se acostumar. Coisa boa é facinho. Maravilha! Então, se você não mandar eu orar, o pastor, a gente fica aqui a noite todinha, pessoal. Não, beleza. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Uma bênção hoje a nossa live. Somos gratos pela vida dos pastores, viu? Muito bom ver vocês bem, viu? Muito bom mesmo. Amém. E curta lá o nosso canal do Instagram. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva, pessoal, para a gente fazer as nossas lives lá. Tem mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, né? E a gente precisa de engajamento, né? Sábado tem o nosso jejum. Às 6 horas a entrega do nosso jejum. Nosso grupo de WhatsApp. E vamos nessa força aí, continuemos nessa força. Aí agora fica na condição dos pastores e a gente já pode partir para o encerramento. Eu vou colocar aqui na descrição, tá? Os canais, tá bom? Para quem perguntou aí no chat. Tá bom. Um beijo, então, tá vamos bom? Orar. Soberano Deus eterno Pai, Deus de majestade e de glória, nesta hora, Senhor, nós te damos graças e louvores, que a tua palavra, Senhor, falou ao nosso coração, Pai amado, abriu o nosso entendimento, Pai, Senhor querido. Que o Senhor possa, Pai amado, ser essa luz, Pai amado, para a solução das nossas perguntas, das nossas dúvidas, Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que temos falhas, que somos falhos, e nós precisamos, Pai amado, ser confrontados, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu amor venha junto com esse confronto. E que nós possamos, Senhor, ser portadores também desse amor, dessa graça maravilhosa. Para que nós possamos também derramar sobre outras pessoas, sempre que tivermos, ó Pai, a oportunidade.
a oportunidade de levar o teu evangelho, a oportunidade de falar ao coração de pessoas, a oportunidade, Pai amado, de fazer com que pessoas mude, Pai, a rota, mude a geografia que está vivendo, mude a sua mente, Pai. Que venha, Senhor, ter uma transformação verdadeira, meu Deus. Porque não tem renovo, Pai. Se continua tudo no velho, se continua tudo do mesmo jeito, se a fala é a mesma, o sentar é o mesmo, o caminhar é o mesmo. Pai, tem que ter algo diferente, Pai. Porque tu entrou, Senhor, na casa. Que o Senhor entra na casa, Pai amado, tudo muda, Pai amado. Tudo fica diferente. Senhor, o teu sangue tem poder, Pai. O teu sangue, Senhor, rompe, Pai, barreiras. Rompe, Senhor, grilhões, Pai amado. O teu sangue, Pai, lança, Pai, nas profundezas do mar, Senhor, toda maldição hereditária. Toda maldição, toda palavra que foi lançada, Pai, do mal, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. O teu sangue, Senhor, já cancelou, Pai. O teu sangue está sobre os umbrais das nossas portas. O teu sangue está, Senhor, sobre a nossa aliança. O teu sangue está na nossa geração. O teu sangue, Senhor, está sobre a nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, com o propósito, Pai, de nos desatar, Pai, de todos esses males. Ele tem poder para sarar e para curar. O Senhor Amém. Possa abençoar a cada um que está representado aqui, a família de cada um que aqui está representado, que possa nos trazer uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, uma semana próspera, uma semana com saúde, nós possamos ter mais uma semana debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Amém. Beijo no coração. Beijo no coração. Obrigado, de todos Yolanda. Vocês. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus. Beijão. Espero meus irmãos no sábado, hein, às 18 horas. É o mesmo link. O link não muda, tá, gente? É o mesmo link. Às 18 horas. Tchau, tchau. Cheiro. Fui.